Bom, graça e paz a todos, amém? Estou muito feliz de estar aqui com vocês essa noite. Nós estamos na nossa minissérie falando sobre Timóteo, a minissérie que chamamos de Irrepreensíveis. Hoje teremos a nossa segunda parte dela e na semana que vem a gente já encerra a série sobre Timóteo, então ela é bem curtinha. E, bom, está sendo uma bênção refletir e aprender sobre esse livro da Bíblia. Antes da gente começar a palavra de verdade, eu tenho 2 recados para dar. Primeiro, eu vou falar em nome de uma pessoa, então eu vou falar em nome do César, o segurança da nossa igreja. Quem não sabe da história do César, o César ele trabalha aqui na igreja como um terceirizado de uma empresa, como segurança da nossa igreja. E através do testemunho de muitas pessoas e através da palavra pregada, e o evangelho alcançou o coração do César e ele entregou sua vida para Jesus aqui na nossa igreja. E no dia, glória a Deus, e no dia 26 de janeiro, ele se batizou aqui no culto das 17. Foi muito legal. E ele me pediu várias vezes para que quando eu estivesse aqui em cima eu agradecesse a todo o apoio da igreja, todo mundo que veio no batismo dele prestigiar. E ele disse exatamente essas palavras: agradeça aos Enzos e Valentinas. Então, os Enzos e Valentinas, sintam-se aí agradecidos, gratos pela vida do César. Ele é uma bênção, cuida da gente, cuida da nossa igreja, e Deus está cuidando dele agora. Isso é muito bom, né? O segundo recado é para os adolescentes da nossa igreja, que na semana que vem, nessa sexta-feira, dia 21 de fevereiro, nós vamos voltar com o Papo Livre. Então, temporada 2025 do Papo Livre começa nessa sexta-feira. Eu não sei se a gente já tem o... Não, né? Então, sexta-feira vai ser muito legal. A gente vai começar com um tema quente já, um tema difícil. O nome é Eu e Minha Boca Grande. Aí fica para pensar o que isso pode significar na vida dos cristãos. Mas vai ser muito legal. A gente espera vocês. Tragam um amigo. Se você tem então de 13 a 18 anos, esteja com a gente aqui na sexta-feira, dia 21, a partir das 19h30. Amém? Posso ouvir um amém um pouquinho mais forte? É isso aí. Coisa boa, né? Bom, tem gente que reclama que a Bíblia ela não é muito prática. Você já ouviu alguém falar isso? Eu leio a Bíblia e parece que não é muito prática. Alguém já ouviu essa reclamação? Ou alguém já se sentiu assim? Pode levantar a mão. Eu estou com a mão levantada porque eu às vezes pensei isso. Uau! Grande parte acha que a Bíblia é super tranquilo e prático de aprender. Que bênção! E, bom, pelo menos para mim, muitas vezes parece que não é muito prático. Começo a ler algumas passagens da Bíblia, alguns textos. Eu fico pensando, como que eu posso realmente aplicar isso na minha vida? Isso parece tão subjetivo, ou às vezes tão distante contextualmente, ou até mesmo culturalmente daquilo que eu vivo. O que isso significa e como eu posso aplicar isso na minha vida? Tem vários textos que são assim, mas não é o caso do texto de hoje. O texto que nós vamos meditar hoje é um texto que pelo menos eu considero extremamente prático. Paulo vai estar ali falando com Timóteo e ele dá vários conselhos muito práticos para a vida daquele jovem e a gente vai refletir sobre isso hoje. Então, quero convidar você a abrir a sua Bíblia em 1 Timóteo, capítulo número 3. Caso você tenha perdido a primeira parte dessa minissérie, eu recomendo você a entrar no YouTube da nossa igreja, Primeira Batista, e assistir a palavra pregada pelo Rafa Turk. Foi uma bênção. Ele fez uma introdução brilhante aqui a respeito do tema e a respeito daquilo que Paulo estava fazendo com Timóteo. Mas caso você não tenha assistido, eu vou falar rapidamente assim. Paulo ele estava preparando Timóteo para as coisas que ele ia enfrentar na vida dele, no ministério dele, e também para as coisas que a igreja daquele tempo estava enfrentando. E caso você não saiba, nós da Primeira Batista recebemos uma visão da parte de Deus, que esse seria o ano da frutificação.
né? O tema da nossa igreja para 2025 é frutificar. E entendemos da parte de Deus que, e já falamos sobre isso aqui no culto de sábado, que para frutificar você precisa passar por algumas etapas da nossa vida. Ela é a última etapa. A frutificação é a última etapa de um processo que começa lá atrás. E o primeiro processo, e nós entendemos nesse trimestre, no primeiro trimestre do ano, nós iremos trabalhar o preparo. E a escolha da carta a Timóteo é porque Paulo estava preparando Timóteo para aquilo que Deus ia fazer na vida dele. Então, os dois tinham uma longa jornada juntos e, embora os tempos são outros, nós vivemos um tempo diferente do que eles viviam, vários problemas, muitos dos problemas que eles enfrentavam, nós enfrentamos também hoje em dia, como igreja e como indivíduos. Timóteo, ele era chamado de discípulo, de filho amado por Paulo, e ele foi um dos líderes chaves subsequentes do período apostólico. Então, depois do período dos apóstolos, Timóteo foi um dos líderes chaves da igreja de Jesus aqui na terra. E ele serviu numa posição central na igreja de Éfeso. Então, tem uma carta chamada a Carta aos Efésios. Caso você não saiba, Timóteo, ele serviu nessa igreja durante um bom tempo. E de uma forma profundamente pastoral, Paulo ele vai tentar, nesses capítulos 3 e 4, procurar orientar Timóteo não só no cuidado pastoral direto da congregação, mas também orientá-lo em sua própria conduta, no seu estilo de vida e como ele deve se portar e também como ele deve olhar para as pessoas que estão servindo na igreja e como essas pessoas devem se portar buscando uma qualificação dos indivíduos que lideram o templo de Deus, que lideram a casa de Deus. E nós chamamos na eclesiologia, que é um ramo da teologia, nós chamamos isso de os oficiais da igreja. Não oficiais por causa de ofício, né, função. E embora eu entenda que esse texto, principalmente o capítulo 3, hoje a gente vai refletir no capítulo 3 e 4, e embora eu entenda que o capítulo 3 ele é um texto muito direcionado para a conduta daqueles que almejam o ministério, daqueles que desejam servir na casa do Senhor em uma posição de liderança, seja como diáconos, como pastores. Aqui o texto vai trazer a palavra presbítero ou bispo, né, algumas versões. Eu também entendo que, como parte do sacerdócio universal que Deus nos deu, esse é um tema abordado na carta de Efésios, capítulo 2, e também em 1 Pedro, capítulo 2. Há um chamado para todos nós, não só para aqueles que exercem uma posição de liderança na igreja, mas todos aqueles que se encontraram com Cristo e agora vivem uma vida para Ele. Há um chamado para todos nós de que tenhamos uma conduta digna da nossa vocação. Paulo fala isso em Efésios 4, que todos nós tenhamos uma conduta digna da nossa vocação, não apenas líderes e presbíteros na igreja, pastores, mas todos nós que um dia nos encontramos com Jesus. Então, a gente vai refletir sobre isso, quais são essas condutas, quais são essas práticas que nós devemos ter na nossa vida, de forma a servir no templo de Deus e também que a nossa vida possa servir as outras pessoas e vivemos exatamente aquilo que Deus tem para nós. Eu vou fazer isso de uma forma um pouco desordenada, nós não vamos seguir o texto do versículo 1 até o final, a gente vai misturar um pouquinho as coisas, porque eu quero começar pelas razões por qual Paulo falou o que ele falou para Timóteo. Então, vou pedir que você comece lá no versículo 14 do capítulo 3, o Paulo ele vai falar com Timóteo o motivo dele estar falando essas coisas. 1 Timóteo capítulo 3, versículo 14, a Bíblia diz assim: escrevo essas coisas a você, esperando ir vê-lo em breve. Mas se eu demorar, você saberá como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e fundamento da verdade. Então, a primeira razão pela qual Paulo escreve a Timóteo, como eu falei, é que ele soubesse como proceder, mas principalmente que ele tivesse uma base fundamental para todas as coisas que ele faz e todo o procedimento da vida e da igreja. E a base fundamental, a primeira razão que Paulo escreveu essas condutas é porque há um entendimento vindo da parte de Deus que a igreja
A igreja do Deus vivo, ela é coluna e fundamento da verdade. É isso que nós lemos aqui no texto. A casa de Deus, chamada de casa de Deus, ela é uma coluna, ou seja, um suporte, uma base e um fundamento da verdade, de toda a verdade da qual procede a palavra de Deus. Sabe, meus irmãos, a igreja, ela não é uma organização humana qualquer. E por isso Paulo fala com Timóteo a respeito de como as pessoas que fazem parte dessa casa, que fazem parte dessa coluna, desse fundamento, de como elas devem se portar. Porque a igreja, a casa de Deus, é o lugar onde Deus habita. É o lugar onde Deus habita. E quando ele usa essa expressão coluna e fundamento, ele está falando de um sustento da verdade que a nós foi confiada, a palavra do Evangelho. O fundamento é uma base estável e funcional para receber e disseminar aquilo que nós conhecemos e recebemos da parte de Deus através de Jesus Cristo. Se o templo no Antigo Testamento significava a presença de Deus emanando no mundo, agora no Novo Testamento a igreja, ela encarna uma vontade ativa de Deus, manifestando a vontade ativa de Deus na terra. Nós acabamos de cantar juntos aqui que venha o teu reino, né? Seja feita a tua vontade. Essa oração ensinada por Jesus Cristo foi uma oração que ele nos ensinou a ser aplicada pela igreja. A casa onde ele habita, o lugar onde ele habita. E a igreja, nós sabemos, ela é formada por nós, os crentes, aqueles que creram em Cristo Jesus. Então, o Paulo está falando para Timóteo, olha, a base fundamental para tudo aquilo que vocês fazem, para o modo de vida de vocês, para como vocês devem se portar e se comportar uns com os outros, é que existe uma verdade fundamental e a igreja precisa estar sustentada por essa verdade. Nós não podemos nos apegar a nada fora daquilo que está na Bíblia, aquilo que é o Evangelho, aquilo que recebemos da parte de Deus. E Paulo, ele continua falando no versículo 16, ele fala que, sem dúvida, grande é o mistério da piedade. Aquele que foi manifestado na carne, foi justificado em espírito, visto pelos anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo e recebido na glória. Paulo, ele cita esse mistério da piedade e, por vezes, em suas cartas, ele usa essa expressão, o mistério revelado, o mistério da fé, no versículo 9 ele fala. E o que ele está dizendo é que esse mistério, na verdade, é a verdade da qual sustenta a igreja de Jesus Cristo. E qual é essa verdade que nos sustenta? Qual é essa verdade que é a base para nós? Qual é esse mistério da vida que nós devemos levar? É isso. Jesus foi manifestado na carne, ou seja, encarnação de Deus na pessoa de Cristo. Ele foi justificado no Espírito, isso tem a ver sobre a sua ressurreição, o preço que ele pagou naquela cruz e venceu a morte, fez justiça através do Espírito Santo, através da sua ressurreição, para que eu e você tivéssemos vida. Houve também um reconhecimento ali da parte dos anjos, mas ele também foi proclamado entre aqueles que não o conheciam. Ele foi crido pelas pessoas, o Evangelho começou a se espalhar, e agora nós temos a presença de Deus no mundo, e esperamos um dia pelo seu retorno triunfal. Essa é a verdade fundamental, a base com que todos nós devemos nos sustentar. A igreja de Jesus, ela é sustentada por essa verdade, que Jesus Cristo um dia veio a esse mundo, ele morreu por nós, ele ressuscitou ao terceiro dia. Essa é uma verdade que nós podemos confessar, porque pessoas viram, pessoas testemunharam e pessoas creram. E aqueles que creram em Cristo Jesus, agora têm a sua presença manifestada em sua vida, através do Espírito Santo, e aguardam o retorno triunfal da glória de Deus. Esse é um resumo do que é o Evangelho, e essa é a verdade que sustenta as nossas vidas. Então, a primeira razão para a qual nós devemos praticar a nossa vida cristã é porque essa é a verdade fundamental. Eu e você estávamos perdidos, mas nós cremos em Jesus Cristo um dia, quando Ele nos encontrou. Cremos na sua morte, na sua ressurreição, pelos nossos pecados, pelas nossas falhas. Nós ganhamos agora uma nova vida e aguardamos ainda o seu retorno, onde todas as coisas serão restauradas, onde tudo se fará novo. E essa é a nossa vida, essa é a nossa verdade, é isso que nós devemos nos basear. Paulo, ele cita esse mistério porque
Era algo que realmente estava oculto em tempos antigos, mas agora foi revelado a nós. E sabe, quando ele fala que grande é o mistério da piedade, mas que ao mesmo tempo esse mistério é a nossa coluna, o nosso fundamento, é aquilo da qual nós devemos nos apegar, é porque quando olhamos para essas verdades, a palavra que ele usa aqui não é a piedade num sentido de uma crença passiva, ou só de algo que você guarda e medita para si. Mas a palavra usada aqui no original, no texto, é uma qualificação, uma condição da nossa alma, qual é expressada de uma forma ativa na nossa vida e para as pessoas. Quando nós cremos nessa verdade, quando nós cremos no Evangelho, isso precisa ser manifestado em nós de uma forma ativa. Eu não posso simplesmente ouvir falar de Jesus e crer nessa mensagem e achar que isso é só algo para ser guardado dentro de mim. E sabe, há um poder que é exercido na igreja através da pessoa de Jesus que esse mundo não entende. Esse mundo não entende. Eu estava tentando entender um pouco desse mistério, como isso poderia ser aplicado nas nossas vidas. Eu comecei a pensar em algumas experiências que a gente tem. E eu falei sobre isso ontem num GGM. Alguém aqui sabe o que é um GGM? Grande Grupo Multiplicador. Se a gente tem um PGM, o GGM é uma junção de vários PGMs, e a gente chama de GGM. O antigo celulão, né? Fala sério, celulão é um nome bom, né? É difícil desapegar. Mas a gente estava no GGM ontem e eu falei, vocês conhecem algum lugar, alguma tribo, algum grupo de pessoas, alguma comunidade dentro da nossa sociedade, onde pessoas que nunca se viram, onde pessoas que não se conhecem, mas que elas têm uma coisa em comum. E essa uma coisa em comum se torna tudo na vida delas e faz com que agora elas sejam família independente de onde elas estão, da sua cultura. E eu pude vivenciar isso, eu tive uma experiência missionária fora do país e quando eu cheguei num outro lugar, com uma outra cultura, me colocaram numa casa com 3 pessoas que eu nunca tinha visto na minha vida, eu não sabia falar o idioma delas, eu estava morrendo de medo de passar fome por não saber falar, só que a gente tinha uma coisa em comum. Nós críamos nessa mesma mensagem. Eu creio em Jesus, eu creio em Jesus como meu Senhor e Salvador, creio que Ele veio a esse mundo, que Ele morreu pelos nossos pecados, eu creio que Ele ressuscitou e eu creio que Ele estabeleceu essa verdade sobre a sua igreja. E aquelas pessoas que me receberam criam nessa mesma coisa. E sem fazer esforço nenhum, nós nos tornamos família. E eles me abraçaram como se me conhecessem há muito tempo, nós compartilhamos a nossa vida e temos um carinho, um amor um pelo outro até hoje, depois de 2 anos praticamente. Eu não conheço um grupo onde você possa ter uma confiança que você vai chegar e vai por uma coisa em comum, vocês vão ter tudo em comum. Eu não conheço. Esse é o poder do Evangelho de Cristo, de juntar pessoas para si, debaixo de uma verdade sustentadora, onde cremos na mesma coisa e isso muda a vida das pessoas. Paulo estava dizendo isso a Timóteo, olha, a igreja de Jesus, a igreja de Éfeso e você, Timóteo, você precisa ser sustentado por essa verdade. Se você viver assim, se você crer nisso verdadeiramente, de uma forma ativa no seu coração, todo o resto você vai conseguir lidar com isso. Então essa é a primeira razão pelo qual Paulo dá esses passos práticos. A segunda razão é que precisava haver uma defesa da fé verdadeira. A gente vai já começar o capítulo 4. O texto diz assim, ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm a consciência cauterizada, que proíbem o casamento e exigem a abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos com gratidão pelos que creem e conhecem a verdade. Pois tudo que Deus criou é bom, e se recebido com gratidão, nada é recusável, porque é santificado pela palavra de Deus e pela oração. A gente não vai ter tempo para explicar todos esses versículos e todo o contexto que Paulo colocou aqui nesse material. Mas sabe, a primeira coisa que a gente precisa ver é que se o Espírito diz, então é porque é verdade.
E aqui Paulo está falando que nos últimos tempos, e esses últimos tempos, você pode pensar, então se o mundo não estiver acabando, então quer dizer que isso não está acontecendo. Mas últimos tempos é uma expressão para dias difíceis sem Jesus até que Ele venha. E eu creio que nós estamos nos últimos tempos. Mas que haveriam pessoas que apostatariam da fé, ou seja, que abandonariam a fé, que deixariam de crer em Jesus. E essas pessoas estavam sendo conduzidas a estar distantes da fé, porque elas estavam obedecendo espíritos enganadores, ensinos de demônios, pela hipocrisia de pessoas que falam mentiras e com uma consciência cauterizada, ou seja, ela já está com a cabeça totalmente fechada e indisposta a mudar ou ter alguma alteração no seu coração a respeito daquilo que ela crê. E eu creio que nós vivemos e viveremos em tempo onde muitas pessoas abandonarão a fé. Estão seguindo falsas doutrinas, estão seguindo falsos ensinamentos bíblicos, pessoas hipócritas, mentirosas, que estão usando do evangelho para se beneficiar, para ganhar algo, para proliferar mentiras a respeito daquilo que Deus nos ensina. Esse é um mundo material perverso. E, na verdade, o que estava acontecendo ali, essas mentiras que Paulo está dizendo, é que existia um ensino ali, foi o início do gnosticismo, uma das maiores heresias que a igreja teve que combater ali no início, que quase acabou com a igreja, mas era algo muito forte, dizendo que esse mundo, o mundo material, ele não era de proveito, ele não servia para nada. E contrariando os falsos mestres, Paulo vai dizer que tudo que Deus criou é bom. Existe uma bondade de Deus na essência de tudo que Ele criou. Tudo que Deus fez é bom, tem seu proveito. E Paulo cita essa questão do alimento, porque existia ali pessoas falando que não podiam comer determinadas coisas. Ele está falando, olha, o que Deus criou é bom, e vocês podem usufruir da criação de Deus. É algo que, não, como eu falei, não dá para a gente se aprofundar, mas o que a gente pode aprender disso é que nós precisamos defender a nossa fé. Nós precisamos entender, aprender a olhar para o mundo e saber analisar aquilo que o mundo está pregando, mas principalmente saber aquilo que nós cremos. A verdade que nos sustenta, nós precisamos defender isso, crendo de todo o nosso coração e combatendo as mentiras, combatendo as falsidades, combatendo a hipocrisia que reina no nosso mundo, principalmente dentro das igrejas. A terceira razão que Paulo dá esses passos práticos para Timóteo é que ele tivesse a sua esperança firme em Jesus Cristo. O versículo 8, a gente pulou aí 2 versículos, o 6 e o 7, mas o versículo 8 ele diz assim: pois o exercício físico tem algum valor, mas a piedade tem valor para tudo, porque tem a promessa da vida, que agora e a da que há de vir. Fiel é essa palavra e digna de inteira aceitação, pois é para esse fim que trabalhamos e nos esforçamos, porque temos posto a nossa esperança num Deus vivo, Salvador de todos, especialmente dos que creem. Então, Paulo ele dá esses conselhos. Paulo está preparando Timóteo, porque ele quer que Timóteo tenha a sua esperança firme em Jesus, o seu Salvador, tanto para esse tempo, quanto para o tempo que há de vir. Paulo fala sobre ter esperança, mesmo em tempos difíceis, para nós mantermos firmes o nosso coração naquilo que nós cremos, contra coisas passageiras e mundanas. A nossa esperança está em algo além desse mundo, nessa vida e na que há de vir, no Cristo glorificado. E a quarta razão é para que Timóteo tenha cuidado com si mesmo e também com a salvação daqueles que ouvem. O versículo 16 do capítulo 4 diz assim: cuide de você mesmo e da doutrina. Continue nestes deveres, porque fazendo assim, você salvará tanto a si mesmo como aos que ouvem. Então, essa série de conselhos e ensinamentos de Paulo para Timóteo e para nós, é que nós possamos cuidar de nós mesmos e também daqueles que estão ouvindo a mensagem do Evangelho, que em subsequência crerão e serão salvos por Jesus Cristo. Então, um resumo muito prático de toda a razão desse ensinamento de Paulo é para que Timóteo fosse pastoralmente intenso com a sua congregação, com sugestões
para melhorar o trabalho, mas não só isso, para que as pessoas daquela comunidade mantivessem a sua fé firmes em Jesus Cristo e naquilo que Ele estava fazendo neles e através deles. Amém? Vocês acham que eu estou falando muito rápido ou está ok? Ok? Esse lado aqui? Beleza. Bom, nesse segundo momento, a gente vai agora falar então das coisas práticas, né? Os conselhos práticos que Paulo dá a Timóteo. Então a gente vai voltar lá no começo do capítulo 3, tá? A gente terminou o 4, a gente vai voltar no capítulo 3. E a gente não vai se alongar aqui, talvez vamos ler tudo, mas não vou ter tempo para explicar tudo, e tem muitas coisas que são autoexplicáveis. Vamos tratar então desses conselhos práticos. A Bíblia diz assim, 1 Timóteo capítulo 3, fiel é a palavra, se alguém deseja o episcopado, excelente obra almeja. É necessário, pois, que o bispo seja irrepreensível, esposo de uma só mulher, moderado, sensato, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, nem violento, porém cordial, inimigo de conflitos, não avarento, e que governe bem a própria casa, criando os filhos sob disciplina, com todo o respeito. Pois se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Que o bispo não seja recém-convertido, para não acontecer que fique cheio de orgulho e incorra na condenação do diabo. É necessário também que ele tenha bom testemunho dos de fora, a fim de não cair na desonra e no laço do diabo. Do mesmo modo, quanto a diáconos, é necessário que sejam respeitáveis, de uma só palavra, não inclinados a muito vinho, não gananciosos, conservando o mistério da fé com a consciência limpa. Também estes devem ser primeiramente experimentados e, caso se mostrem irrepreensíveis, que exerçam diaconato. Do mesmo modo, quanto a mulheres, é necessário que elas sejam respeitáveis, não maldizentes, moderadas e fiéis em tudo. O diácono seja marido de uma só mulher e governe bem os seus filhos e a própria casa, pois os que desempenharem bem o diaconato alcançarão para si mesmos uma posição de honra e muita ousadia na fé em Cristo Jesus. Bom, primeiro eu quero destacar a característica que dá nome à nossa série, né? Paulo fala que é necessário, pois, que o bispo, ou trazendo para a nossa realidade o pastor, mas como eu disse, através do sacerdócio universal, eu quero que isso seja estendido a todos nós, é necessário que seja uma pessoa irrepreensível. E é claro que se a gente fosse olhar essa palavra de uma forma crua, né, seria uma pessoa que não erra. Obviamente todos nós erramos, ninguém consegue viver sem errar. Então o que Paulo está querendo dizer aqui não é que só podia ser pastor, só podia ser bispo ou só podia ser um crente de verdade as pessoas que não errassem. Não é isso. Mas o que ele está querendo dizer é uma pessoa que fosse livre de acusações justificáveis, de corrupção ou até mesmo de incompetência. Obviamente nenhum de nós está alheio a ser criticado pelos outros ou acusado injustamente. Na verdade, o próprio Jesus enfrentou isso, né? Falsas acusações a respeito daquilo que ele fazia, de quem ele era. E ele disse que nós, discípulos dele, também seríamos acusados injustamente, também enfrentaríamos tal injustiça. Mas a questão aqui que Paulo fala a Timóteo é que aquele que deseja ser bispo, aquele que deseja servir ao Senhor de verdade, aquele que crê na igreja de Jesus Cristo como casa de Deus e quer servir a essa casa, precisa ter uma conduta o mais coerente possível, de modo que as acusações não venham a encontrar fundamento nos nossos atos. Não é sem pecado, mas é acima de qualquer repreensão escandalosa. Vocês conseguem entender isso? Ou é um conceito tranquilo de entender? Sim? Sim! Sim! Ou não, tudo bem, mas se for não, a gente tenta dar um exemplo, mas é bom vocês poderem me responder quando eu perguntar, vai me ajudar bastante. Em Colossenses capítulo 1, versículo 21 e 23, Paulo fala com isso,
também à igreja de Colosso, ou seja, não é um assunto específico para Timóteo, mas é algo que ele aborda em outras igrejas também. Ele fala que Jesus Cristo nos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentá-los diante dele, santos e culpáveis e irrepreensíveis, se é que vocês permanecem na fé, alicerçados e firmes, não se deixando afastar da esperança do evangelho que vocês ouviram e que foi pregado. Então, há um chamado para todos nós cristãos de andarmos em uma conduta irrepreensível, ou seja, vivemos de modo a que não encontrem em nós acusações infundáveis ou fundamentos para nos acusar de alguma falha. É claro, como eu disse, eu entendo que nós iremos falhar, todos nós, dia após dia, mas que nós tenhamos uma conduta o mais irrepreensível possível. Paulo continua dando alguns conselhos, ele fala, olha, essa pessoa que deseja servir ao Senhor, nem meu filho está gostando de me ouvir, vai sair da pregação. É duro. Brincadeira, gente. Primeira pregação que ele ouve, ele já está saindo. Filho de pastor é complicado. Paulo, ele cita mais alguns exemplos de algumas características, do que essa pessoa, do que esse bispo, mas lembrando, é para todos nós, né? Que nós devemos ser. Ele fala uma pessoa irrepreensível, moderado, sensato, respeitável, hospitaleiro, modesto, esposo de uma só mulher e várias outras características. Aí eu vou deixar vocês refletirem nisso durante essa semana na casa de vocês, porque assim, de verdade, e caso você tenha alguma dúvida, é justo, você vai poder procurar o seu líder de pequeno grupo, você pode mandar uma mensagem no WhatsApp da nossa igreja, 3041 44 44. Olha, eu fiquei com uma dúvida aqui no texto, mas olhando aqui, eu entendo que são coisas muito simples de entender, né? Então, esposo de uma só mulher é meio fácil de entender, né? Criar os filhos, governar bem a própria casa, inimigo de conflitos, não avarento. Avarento talvez seja uma palavra que vocês possam não conhecer, mas é uma pessoa mão de vaca, assim, que tem dificuldade em ser generoso. Ser uma pessoa que não é violenta, uma pessoa cordial. Acho que a gente não precisa ficar dando muitos exemplos práticos disso, né? É um pouco tranquilo de entender, mas volto a reforçar. Se você tiver alguma dúvida com essas características que a gente leu, do 1 ao 13, por favor, você pode nos procurar, que vai ser um prazer te ajudar a entender melhor. Mas já indo para o capítulo 4, a partir do versículo 6, Paulo ele continua a dar uma série de conselhos práticos a Timóteo de como ele deveria viver. Então o texto diz assim, expondo essas coisas aos irmãos, então essas verdades fundamentais que nós falamos, né? Você será um bom ministro de Cristo Jesus, alimentado com as palavras da fé e da boa doutrina que você tem seguido. Mas rejeite as fábulas profanas e de velhas caducas. Exercite-se pessoalmente na piedade, pois o exercício físico tem algum valor, mas a piedade tem valor para tudo, porque tem a promessa da vida, que agora é e daqui há de vir. A gente já leu esse texto, né? Aqui Paulo dá alguns conselhos. Então, o primeiro conselho que ele dá prático a Timóteo é: alimentar-se da comida é bom, mas melhor ainda é se alimentar da boa doutrina. Olha só, Paulo fala para Timóteo comer bem, né? Ele fala, olha, tudo que Deus criou é bom, então vocês, igreja de Éfeso, e vocês, primeira igreja batista, comam bem, comam saudável, comam uma comida rica em nutrientes. Mas melhor do que isso é você se alimentar da boa doutrina. Melhor do que isso é você se alimentar, como a gente já falou aqui, das verdades fundamentais do Evangelho de Cristo. Né? Cuidado, rejeite essas fábulas profanas, rejeite aquilo que é duvidoso, aquilo que sempre coloca mais um homem em destaque do que o próprio Jesus, aquilo que fala de um evangelho que não precisa passar pela cruz, aquilo que fala de um evangelho onde o homem tem um esforço em si mesmo para chegar até Deus. Tome cuidado, rejeite essas fábulas e se alimente daquilo que é a verdade fundamental do evangelho. Então, ele dá esses conselhos: alimente-se da boa doutrina, rejeite as fábulas e, principalmente,
se exercite na piedade. Com o termo piedade aqui, Paulo mais uma vez quer dizer um culto espiritual a Deus. Um culto espiritual a Deus. E ele contrasta aqui a piedade com o exercício físico. Eu quero só destacar aqui rapidamente essa parte, porque algumas pessoas podem falar, ufa, não preciso mais fazer exercício físico, porque, inclusive, tem uma versão de Bíblia, de tradução, que fala assim, porque o exercício físico não tem valor, não serve para nada. Mas espera lá, porque existem algumas figuras de linguagem na Bíblia e essa é uma delas, tá? Então, você precisa sim cuidar do seu corpo, é bom que você se exercite. O que Paulo está querendo dizer aqui é que precisa haver em nós uma reordenação, uma reorganização daquilo que é fundamental na nossa vida. E dentro dessa reorganização, a piedade, ou seja, o culto espiritual a Deus, a nossa devoção, a nossa reverência a quem Deus é e aquilo que Ele fez por nós, isso tem que estar sempre em primeiro lugar. Talvez Paulo esteja até dando esse alerta para Timóteo, porque é uma época ali, e no contexto grego, né, as Olimpíadas e muitos jovens, Timóteo era um jovem aí na casa dos seus 30 anos, muitos jovens daquela época, num contexto ali de talvez sim, um culto ao corpo, ou uma dedicação excessiva ao seu corpo, ao cuidado do seu corpo, mas o que Paulo quer dizer, a ideia principal aqui, é que o exercício físico, ele tem valor, pelo menos a versão que eu uso de Bíblia, que eu gosto muito, fala aqui que o exercício físico tem algum valor, mas que existe algo que precisa estar sempre em primeiro lugar, é isso que ele quer dizer. Então, alguns vão até dizer que esse exercício físico que Paulo está dizendo nem é exercitar o corpo literalmente, mas são práticas religiosas, vamos assim dizer. Talvez jejum, vigílias, coisas que orar de joelhos no chão, que são atos físicos, mas o principal aqui é que precisa haver uma atitude interna do nosso coração a respeito daquilo que cremos como verdade fundamental, acima de todas as coisas que nós fazemos. E depois vem o resto. Deu para entender isso? Sim? Será que obrigado, te amo, criancinha, que me responde quando eu pergunto? Viu, gente, não é difícil. Uma criança, quantos anos? 1,5, 2? De 2 anos, sabe responder uma pergunta. E vocês eu preciso ficar. Já até esqueci a pergunta. Nem lembro qual foi. Enfim. Que a gente tenha, então, esse entendimento daquilo que devemos viver na nossa vida, né? Se alimentar da boa doutrina, rejeitar fábulas, viver um culto espiritual a Deus, uma reverência profunda do nosso dia a dia. E nesse terceiro momento, então já foram 2 momentos, nesse terceiro momento, eu quero falar um pouco sobre aquilo que eu chamei de conselhos geracionais de Paulo. Por isso que o subtítulo hoje é Coisa da Geração. Ele diz assim, a partir do versículo 11, tá bom? Do 12, na verdade. 4:12. Estão comigo? Sim! Olha aí, viu? Quando eu comparei vocês com criancinha, todo mundo ficou esperto. Versículo 12 diz assim, ninguém o despreze por você ser jovem, pelo contrário, seja um exemplo para os fiéis na palavra, na conduta, no amor, na fé e na pureza. Até a minha chegada, dedique-se à leitura pública das Escrituras, à exortação, ao ensino. Não seja negligente para com o dom que você recebeu, o qual lhe foi dado mediante profecia com a imposição das mãos do presbitério. Medite essas coisas e dedique-se a elas, para que o seu progresso seja visto por todos. Cuide de você mesmo e da doutrina. Continue nesses deveres, porque fazendo assim, você salvará tanto a si mesmo, como aos que o ouvem. O primeiro conselho que Paulo dá aqui, não é o primeiro, mas o primeiro dessa parte, né? Não se deixe menosprezar.
e fala muito mais de uma questão do coração do que um combate às outras pessoas. Eu entendo que muitas vezes os jovens, e nós jovens, né, nós somos menosprezados, às vezes tratados de forma pejorativa, caçoados pela nossa falta de experiência, por a gente não ter ainda vivido coisas muito difíceis, talvez, na nossa vida, ou a geração soft, geração fraca, que não teve que enfrentar uma guerra, né? A gente ouve isso várias vezes e nos tratam muitas vezes como de uma maneira pejorativa. E Paulo está falando, provavelmente Timóteo enfrentava aquilo também, mesmo já aí no auge dos seus 30 anos. Estou falando isso porque eu tenho 30 anos também. Ele era um jovem, e pode ser que algumas pessoas mais velhas da igreja olhavam para ele e talvez não estivessem levando muito a sério. O que esse garoto quer vir aqui ensinar para a gente? Ele conheceu Jesus agora e quer vir dar aula aqui, quer falar de doutrina, né? E muitas vezes a gente deixa isso entrar no nosso coração. E eu entendo aqui que quando Paulo fala assim, ó, ninguém te despreze, não se deixe menosprezar, não tem muito a ver com um combate. Ei, fica quieto aí que eu sou jovem de Deus. Fica quieto que eu creio no mesmo Jesus que você. Na verdade, eu creio que Paulo está falando isso para o coração, porque muitas vezes essas coisas caem no nosso coração e a gente acaba tomando isso como verdade para nós. Quando alguém fala assim, você é jovem, você não sabe de nada. Você fala, pô, é verdade, eu acho que eu não sei de nada. Mas quem disse isso? Quem disse isso? Eu estava lendo Jó esses dias, e tem um capítulo 32 de Jó ali, né, que o jovenzinho Eliú vai discutir com os amigos de Jó e fala, olha, eu pensava que eu não podia falar nada porque eu era mais jovem, vocês são os velhos, mas até agora vocês só falaram abobrinha. Então, deixa eu falar aqui umas verdades a respeito de Deus para vocês. Obviamente, eu parafraseei, né? Mas eu acho que existe, nossa geração, a gente precisa levar a sério esse versículo. A gente não pode deixar que levar essas coisas, o jeito que nos tratam para o nosso coração. E o antídoto para isso, existe um antídoto para não nos desprezarem, para que isso também não entre no nosso coração. O antídoto para isso, Paulo fala, pelo contrário, às vezes antes, é que nós devemos ser um exemplo na igreja. Nós devemos ser um exemplo para os fiéis, na nossa palavra, na nossa conduta, no nosso amor, na nossa fé e na nossa pureza. Porque eu também aqui não quero fazer o papel de os jovens são perfeitos, né? Porque muitas vezes nós ouvimos e recebemos essa palavra porque nós não temos andado em uma conduta coerente, não temos sido um exemplo nas nossas palavras, a gente não tem sido cuidadoso no nosso testemunho de fé, no jeito que nos amamos e também na nossa pureza, na pureza do nosso coração. Infelizmente, algumas das palavras que são proferidas contra nós talvez sejam verdades, e aí a culpa é nossa. Então, os conselhos que Paulo dá aqui a Timóteo olha, não deixe que as pessoas te desprezem pelo fato de ser jovem. Mas se você viver uma vida de exemplo mesmo para essas pessoas, naquilo que você fala, naquilo que você crê, no jeito com que você demonstra o amor de Deus, no jeito da pureza do seu coração transparecendo para essas pessoas, fique tranquilo que daí vai dar certo. E o conselho restante que Paulo fala a respeito dessa postura de coração é: dedique-se à leitura das Escrituras, à exortação, ao ensino, não negligencie os seus dons. E isso tem muito a ver com a nossa geração, porque muitas vezes eu consigo ver pessoas que estão mais preocupadas com si mesmo, com o seu prazer, e acabam se esquecendo dos outros, vivendo em um mundo de desejos e de pouca funcionalidade. O que eu quero dizer com isso é que talvez você tenha um dom da parte de Deus,
E eu falei isso aqui há umas 3 semanas atrás. E Deus te confiou um dom, mas você acha que o seu dom não é bom para você. E você fica avaliando o dom da outra pessoa, desejando o dom da outra pessoa, só por uma questão de satisfação. Ai, parece ser tão bom cantar lá em cima, por que Deus não me deu esse dom? E a gente acaba vivendo uma vida dentro da igreja em função dos nossos desejos e não na função daquilo que Deus nos capacitou para ser e fazer. Paulo pediu a Timóteo que ele tivesse uma postura coerente, que ele tivesse uma certa proatividade, mas que ele fosse um exemplo para todos, nas suas palavras, nos seus atos, e como ele era usado por Deus, e como ele colocava em prática aquilo que Deus confiou nas mãos dele. Sabe, se nós queremos ser uma geração que realmente faz a diferença no mundo, uma geração reconhecida por transformar, e tem um grupo de igrejas no Brasil e no mundo que fala que eles têm um lema é a palavra certa, que toda geração tem a sua oportunidade de mudar o mundo, e essa é a nossa. E realmente, se nós queremos aproveitar a oportunidade que nós temos de mudar o mundo, de transformar a vida das pessoas, a gente precisa talvez rever alguns pontos de como nós temos vivido, de como nós temos andado, de como tem sido a nossa conduta perante a Deus, perante uns aos outros e também com as pessoas que estão de fora, sabe? Paulo fala que o bispo, né, o diácono, ele vai ser uma pessoa que vai ter um bom testemunho até com as pessoas que estão de fora. E você deve estar pensando, tá bom, eu entendi, deu para entender assim um contexto geral, exige uma prática, né? Tem uma prática que Deus requer de nós, de uma vida de exemplo, uma vida de uma conduta correta, de pureza, de fé, de santidade, de devoção. Eu entendi, né? De casar com uma pessoa só, de não ser dado ao vinho, de não ser violento, de não ser avarento, de cuidar bem da minha casa, de não... Eu entendi, mas é muito difícil, eu não vou conseguir. É justo, né? Mas eu fiquei pensando assim, talvez a pergunta que possa estar passando na sua cabeça é muita coisa. É muita coisa. Vamos começar assim, ó, eu tenho que trabalhar de manhã e à tarde e eu faço faculdade à noite. Agora eu tenho que ser um mestre de ensino, um mestre da doutrina bíblica. É isso que Deus quer de mim. Eu não vou dormir, eu não vou descansar, como vai ser minha vida? Ou eu estou me preparando para o vestibular e estou estudando muito, e agora eu tenho que estar apto para ler a Bíblia em público ou explicar as Escrituras Sagradas para quem tem dúvida. Como que eu vou fazer isso? Mas sabe, eu percebo que em alguns momentos da nossa vida, a gente vai setorizando cada parte, cada etapa daquilo que nós somos. Então, essa é minha vida espiritual, essa é minha vida profissional, essa é minha vida social, essa é minha vida pessoal, e a gente vai setorizando essas coisas. E a gente não entende que o Evangelho, ele não é sobre uma parte daquilo que nós fazemos. O Evangelho é sobre quem nós somos. E por isso, se dedicar ao estudo e conhecimento da doutrina não é a mesma coisa que você estudar para um concurso. E você pode fazer as duas coisas, você deve fazer as duas coisas. Mas quando nós falamos de conhecer a Jesus, eu não estou falando de você marcar no seu relógio, hoje eu vou estudar 3 horas de eclesiologia ou de teologia sistemática. Não era isso que Paulo estava pedindo para Timóteo, para essas pessoas, e nem isso que Deus espera que você faça. Mas o que Deus quer que nós todos entendamos é que o Evangelho é tudo, em todos, em nós. E cada momento da nossa vida, em cada etapa, cada passo que nós damos, quando nós olhamos e entendemos aquilo que Jesus fez por nós, vivemos isso como uma verdade fundamental, nós vamos nos aproximando e conseguindo viver essa realidade no dia a dia. Talvez você não saiba explicar
todos os fundamentos da fé e está tudo bem. Mas se você estiver convicto hoje, no mistério da piedade que te foi revelado, no mistério da fé, que Jesus veio, que Jesus encarnou como homem, que Jesus viveu uma vida aqui, que Ele morreu numa cruz, morreu para pagar um preço que eu e você não poderíamos, que Ele ressuscitou, que Ele venceu a morte, que Ele subiu ao céu e que um dia Ele voltará. Essa é a sua verdade fundamental, então fica tranquilo, que o seu caminho está seguro em Cristo Jesus. E sabe, eu penso que o principal que nós precisamos entender de tudo isso que eu falei essa noite, é que quando nós colocamos a nossa confiança em Deus, na obra que Ele fez para nós, isso vai gerar em nós, dia após dia, um senso ainda maior de propósito. Nós teremos foco e motivação para viver essa vida, porque nós não vamos, esse não é um chamado para todos virarem pastores e líderes dentro da igreja. Esse não é um chamado, esse é um chamado para todos nós vivemos a verdade do Evangelho no nosso dia a dia. E assim, vivendo dessa forma, nós chegaremos no final do versículo 16, que Paulo fala, quando você vai fazendo essas coisas, continuando nesses deveres, cuidando de si mesmo, da palavra de Deus, você salvará tanto a si mesmo como aos que ouvem. E se nós olhamos para esse ano de 2025, esperando lá no final, ver um processo final de frutificação, de pessoas se achegando a Cristo, pessoas conhecendo essa verdade, a gente precisa se preparar antes, entender que quando cuidamos de nós mesmos, da nossa postura, da nossa vida, de conhecer mais sobre Deus e da sua verdade, isso vai acontecer. As pessoas vão crer ao ouvirem o que nós temos para falar. Amém?